Louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele que nos fortalece. Lição número 11 de setembro de 2016, e o título é A Evangelização das Pessoas com Deficiência. Texto áureo, Lucas 14, 21. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. Verdade prática. A evangelização que não inclui as pessoas com deficiência é incompleta e não expressa plenamente o amor de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Leitura bíblica que embasará a nossa lição, Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9, nos diz assim a Sagrada Escritura. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém. Pai, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos entender tão grande obra que existe, Pai, a ser realizada pela Tua Palavra, tantas vidas que necessitam do Teu abraço, do Teu amor, e isso é a nossa missão, Pai, levar o Teu abraço, levar o Teu amor, levar a Tua Palavra também a essas pessoas. Nos ensina a olhá-las de uma forma como olhamos qualquer outra pessoa, Pai, porque o amor do Senhor, a cruz do Calvário foi para todos. Nós te amamos, nós te exaltamos por essa manhã, por ter esse entendimento, Pai, guardado no nosso coração. Fala conosco, recebe a nossa vida na Tua presença nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Quero cumprimentar todos os irmãos, nossos amigos da IBD Online. Bom domingo a todos. Amém, graças a Deus. Para o nosso irmão Alain, bem-vindo, meu querido. Pastor Euclides, todos os nossos irmãos que já chegaram. E hoje nós temos um assunto. Irmão Tiago. Irmão Tiago, ele? Um amigo. Fique de pé, Tiago, só para todos possam. Olhe para trás aí. Isso, aí está o nosso irmão Tiago. Amigo do nosso nobre companheiro, irmão Ademar. E é um prazer. Quantos estão ali pela presença do nosso irmão? Digo amém. Seja bem-vindo, querido. Hoje o nosso assunto trata de problemas de deficiência física e é um assunto muito pertinente, né? Deficiência física, e Jesus tratou esse assunto também com muito cuidado. É bem verdade que de uns anos para cá as autoridades têm se direcionado nesse sentido, porque as pavimentações, os lugares públicos têm tomado uma outra anatomia, né? Em virtude dos cadeirantes, mesmo os ônibus, as calçadas têm se alterado em virtude de que essas pessoas
possam se locomover com mais facilidade, pois antigamente tudo se fazia, não se pensava nos deficientes físicos, né? Hoje há uma atenção melhor, entendendo que essas pessoas estão transitando, né? E as calçadas eram feitas, os corredores, as escadas, os acessos aos shoppings. Não tinha esse compreendimento que poderia passar ali um cadeirante. Tudo era feito como que todas as pessoas eram sem nenhuma deficiência física. E hoje a legislação exige, na abertura de um alvará, para sua conclusão, que se aplique uma condição para um deficiente físico se locomover. Isso é de suma importância, né? Porque são pessoas que precisam estar andando de um lado para outro, e como vai andar, sendo que não tem acesso, é obstruído o caminho para eles. Para os que são não. Isso é de suma importância, né? É mesmo também pensando não só os deficientes físicos, mas pensando também nos idosos, né? Que têm dificuldade de escada, então se fazem corredores inclinados, e com segurança, com corrimão. Então se percebe que na entrada do nosso templo tem na parte central, nas laterais, tudo pensando como que as pessoas possam se locomover com mais facilidade, piso anti-escorregadio para que as pessoas não escorreguem, não causem acidente. É de suma importância. E dentro desse assunto, aí onde você trabalha, na sua igreja, na sua casa, se você ver aí um foco que possa permitir um acidente, então você ter uma atitude prévia, isso é muito importante. Muito importante. Evitar um acidente com um pequeno gesto, né? Uma adaptação pequena pode evitar um acidente gravíssimo. A pessoa idosa pode passar por ali e se acidentar e ficar, às vezes, com traumas incuráveis, né? Mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto, sobre a evangelização a essas pessoas que têm dificuldade de se locomover e passa por esta vida com deficiência física. E se elas não forem alcançadas por Jesus, passa por essa vida com deficiência física e ainda sem salvação. Aí que é o pior, né? Então, como Jesus tratou esse assunto, e aqui nós temos alguns pontos que nós vamos abordar aqui nesta manhã, né? Muito bem. Vamos para a nossa introdução. As águas de Betesda eram de vez em quando agitadas por um anjo de Deus. Quando isso acontecia, o primeiro enfermo ao descer ao poço era imediatamente curado. Nessa expectativa, havia ali uma multidão de coxos, mudos, surdos e cegos. Cada uma daquelas pessoas com deficiências tinha alguém para baixar as águas. Mas o enfermo com quem Cristo falou não tinha ninguém para ajudá-lo. Então, o próprio Senhor tratou de incluí-lo em seu reino. Salvou-lhe a alma e curou-lhe o corpo. Existem muitos que não podem ver, não podem falar, ouvir, andar, e às vezes não conseguem atinar com razão. Por isso, como igreja do Senhor, precisamos alcançar aqueles com deficiência. Aqui nós temos um problema de saúde, né? Problema de saúde de um homem que Jesus tratou. Mas as pessoas são consideradas deficientes quando elas têm algum problema, né? Ela pode ser um problema psíquico, é uma doença, né?
fisiológica. Você consegue visualizar. Ou ela pode ter um problema anatômico também, né? E o nosso comentário incluiu também os cegos, os mudos, os surdos, os paraplégicos, os tetraplégicos, os autistas, os que têm síndrome de Down, né? Todas essas pessoas estão incluídas e essas pessoas precisam fazer parte do plano salvífico, salvação. Essas pessoas precisam estar dentro da nossa lente, do nosso radar. Precisa. Não podemos entender que essas pessoas estão aí e não precisam de salvação. Não. Essas pessoas precisam de salvação. Em João capítulo 9 e versículo 2, no Evangelho de João capítulo 9, versículo 2, eu vou ler aqui, mas depois vocês podem acompanhar. Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus a respeito de um problema de um homem. E o seu problema era a cegueira. Então nós estamos já tratando um problema de cegueira. E vamos ver o que Jesus disse e o que eles pensavam a respeito de um homem cego. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Aqui, queridos, é um tratado da Velha Aliança. Quando um judeu via um homem com deficiência física, logo eles já faziam uma leitura. Ele é um pecador, ou seus pais pecaram para que a justiça de Deus viesse sobre ele. Então, Jesus passou, na sua movimentação, Jesus passou e viu o homem cego. Eles perceberam que Jesus fixou os olhos naquele homem cego. Jesus olhou para ele, e os discípulos olharam, e criou aquele momento de Jesus fazendo uma análise daquele homem. Os discípulos aproveitaram: Senhor, esse aí que o Senhor está olhando, foi ele ou seus pais que pecaram para que nascesse cego? Aí Jesus deu a resposta. Eu disse: olha, nem ele e nem seus pais pecaram para que isso acontecesse. Isso aconteceu, sabe por quê? É para que manifestasse nele a glória de Deus. Os judeus entendiam que era fruto de pecados, né? Então, isso eles marginalizavam essas pessoas, deixavam essas pessoas à margem, entendia, está pagando o preço. Mas imagine a pessoa ter um problema físico, nascer com um problema, e a pessoa está herdando uma herança do avô, bisavô. Mas imaginou que mágoa, que sentimento que essas pessoas tinham, já nascer assim, porque foi os seus pais, então ele está pagando pelos seus pais. Ou foi ele. Então, Jesus deixou isso muito claro que não, né? Não foi assim e não é assim que acontece. Mas nós temos aqui, irmãos, uma informação nessa introdução que as águas de Betesda eram de vez em quando agitadas. Ou seja, uma vez por ano, aquela água era agitada por um anjo. Agora, irmãos, vamos entender melhor isso, né? Essa água agitada por um anjo, uma vez por ano, é uma corrida, uma Olimpíada ali no tanque de Betesda. Você consegue imaginar um tanque com 5 alpendres, ou seja, eu fui procurar entender um pouco melhor essa dimensão. Era algo muito grande, viu, irmãos?
Nas escavações encontraram isso aqui, era algo muito grande. Tinha um barracão enorme. Ficava perto da Porta das Ovelhas, ou seja, onde as pessoas faziam vendas, um mercado próximo ali, ali na cidade de Jerusalém, porque a Jerusalém é uma cidade mística, né? De curas e tantas coisas, e milagres. Então esse lugar tornou-se um lugar assim muito sagrado para eles, que ali adivinham a cura, os milagres através daquela água, que isso já era coisa muito antiga, né? Muito antigo que se tinha esse pensamento, ou seja, vamos entender melhor, é uma lenda. É uma lenda. Nos manuscritos originais, o versículo 4 não tem. Ele foi adicionado por um copista, e esse copista colocou um colchete, como que dizendo, eles tinham esse entendimento que ali se procedia a isto. E com as movimentações, alguém a colocou como se fosse original. Na verdade, não é. Deus não trabalha desta forma de curar pessoas. Imagine só Deus mandar um anjo do céu para ver uma movimentação num tanque e as pessoas saírem pulando, se rebentando inteira, para o primeiro que pular, ser curado. Deus não trabalha desta forma, né? João 10:10 tem um versículo que explica muito isso. O ladrão vem a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Esse procedimento aqui não é vida com abundância. Agora vamos entender, irmãos. Um anjo, uma vez por ano, e ninguém sabe o dia e nem a hora que esse anjo vai chegar. Que situação dentro de um barracão. Pense num lugar como este, cheio de cegos, aleijados, mancos, surdos e mudos, em que a grande quantidade de pessoas com problemas, esperando o mover das águas. E além do mais, nesse lugar, só para os irmãos terem uma ideia, se a pessoa tivesse muito dinheiro e ficasse enferma, a família colocava um escravo ou um servo para ficar próximo do tanque e cuidando desta pessoa. Quanto mais abastada, mais rica, mais poderosa, ela ficava mais próxima do tanque. Então ali tinha um problema também que as pessoas sofriam de uma restrição financeira. Quanto mais rico, mais próximo do tanque. E com mais cuidados. Com mais desfavorecido, ia ficando mais longe da água. Então, a cura acontecia ali, se é que alguém fosse curado, era mediante as suas posses, as suas condições financeiras. Se não tivesse, ficava lá no fundo do barracão, tendo mais posse, mais próximo do barracão e mais bem cuidada, esperando essa tal de movimentação das águas que um anjo ia fazer ali, uma competição de cura. Ou seja, era quase que uma margem. Eu nunca fui na Aparecida do Norte, mas lá, quantas pessoas estão ali paradas, ali, esperando uma cura ou pagando uma promessa, coisa parecida. Mas aqui era uma multidão muito grande. Então, se a pessoa ficava doente e a pessoa não tinha posse, então se tornava um lixo humano. Um lixo humano. Depositava ali e a família ia embora. Então, fique aí na sua sorte. E se você tiver sorte
devido à sua enfermidade, lhe dá a condição de você correr primeiro, você pode ser curado. Se não, fica aí até morrer. Queridos, Deus não trabalha nessa ótica. Deus não trabalha nessa linha, né? Deus não atua desta forma, né? Jesus fez exatamente o contrário, né? Jesus não pegou o primeiro abastado. Jesus foi encontrar com o último para mostrar para aqueles religiosos que não é nessa linha que se pensa, né? É por isso que os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Mas esse homem aqui, ele passou uma boa parte da sua vida nesse tanque, né? O versículo 3 fala que ali era a grande, quando fala grande, irmãos, é porque não eram poucas pessoas. Então, as pessoas enfermas, porque Betesda significa casa de misericórdia. Era um lugar que a misericórdia ia ser aplicada nas pessoas. Então, as pessoas tinham essa crença que isso poderia reverter o quadro, né? Agora, imagine só, irmãos, aqueles que... Porque nesses lugares há sempre aqueles que brincam, né? Que quer ver uma brincadeira. Imagine só, de madrugada, ou mesmo durante o dia, alguém gritar assim: o anjo agitou a água. Mas imagine só o que ia acontecer, alguém pulando, e já não sabe se foi mesmo o anjo ou não, aquele barulho, aquela movimentação, e não se sabia exatamente a hora, o dia do ano que o anjo ia fazer o movimentozinho na água. Então, irmãos, isso advém dos religiosos da época, não dos dias de Jesus, mas isso já tinha muitos anos atrás. Se nós formos aplicar nos dias de hoje, fazer uma aplicação, nós vamos entender por conta da falta de conhecimento das pessoas, quantas pessoas são iludidas por um falso milagre, por algo que realmente não aconteceu, ou uma ilusão que algo vai acontecer, vendendo uma sentença milagrosa, e as pessoas se apegam a essas coisas, entendendo que está se apoderando de um milagre, quando Deus não falou, quando nada aconteceu. E Jesus mostrou para os religiosos da época que não é assim. Ele foi encontrar um homem que, na ótica deles, jamais seria curado. Essa é a realidade. Na perspectiva daqueles religiosos, dos líderes, do líder ou da liderança daquele galpão, daqueles alpendres, aquele homem, aquele paralítico de Betesda, que Jesus curou, era o último da fila. Aquele não teria nenhuma... Quando nós vamos enxergar aqui esse estado desse homem, nós vamos verificar que o homem estava, irmãos, numa situação de amargura, de tristeza profunda. A família dele o abandonou por completamente. Porque quando você sente o abandono da família, e doente, irmãos, é difícil você administrar uma situação dessa. Primeiro que ele se sentia desfavorecido financeiramente. E quando alguém pulava lá, ou alguém jogava uma pedra, e a água se movimentava, e aquele pula-pula, e de repente alguém dissesse assim, porque o inimigo é tremendo, né, irmão? Eu estou curado. E saia pulando, a gente estava curado.
Lembrando aos irmãos que a pessoa... Eu já vi pessoas dizer que foi internado, só do médico chegar perto, ver o médico, a pessoa já se sente bem. A pressão cai dentro do padrão, é impressionante. Ou a pessoa está numa tensão tão grande que quando ela vê amparada pelos médicos, pronto, o médico diz, mas que isso não tem nada. Já aconteceu. Então, essa pessoa, vamos voltar no tempo. Ela não sonhava mais, essa pessoa. Porque depois de 38 anos, no mesmo lugar, às vezes sem condições de higiene para se tomar um banho, um cuidado, 38 anos, num canto, irmãos, num lugar, sem poder ir e vir. Mal cheiroso, ele tinha sua causa totalmente perdida. Porque se ele dependesse de uma cura, e ele não tinha ninguém por ele, como ele responde para Jesus, perguntou se ele queria ficar são, ele não falou o que queria. Ele atribuiu aos seus familiares. Ele fez uma atribuição aos seus parentes, à sua família. Disse, eu não tenho ninguém por mim. Jesus faz uma pergunta se ele queria ficar curado. Ele responde, eu não tenho ninguém por mim. Ou seja, ele fez uma ligação da distância que ele estava do tanque e com a sua condição financeira de não ter um servo para lhe levar rapidamente. Então a condição dele de ser curado era uma condição de logística, porque ele precisava de alguém que o colocasse rapidamente no tanque. Ele não tinha as posses, ele não tinha ninguém que pudesse ficar ali na espreita ou pagasse um lugar melhor para os religiosos. Além do mais, ele olhava para o seu corpo e via o quê? O seu corpo surrado pela doença, assim, atrofiado, porque à medida que você não anda e você não se move, o que acontece com o seu corpo? Começa a se atrofiar. Se você não movimentar os seus braços, as suas pernas, com o tempo ela vai ficando mais fina, atrofiada e vai ficando pior. Também, irmãos, as suas emoções estavam muito turvas, circunstâncias adversas. A sua autoestima foi para baixo. Porque uma coisa, irmãos, você começar a somar os problemas. O problema financeiro, o problema da dificuldade, o problema do ambiente, a sua autoestima vem para baixo, ou seja, parece que você vai calcando mais problemas. E o problema vai para a alma. Esse homem estava muito azedo com tudo, com os religiosos, com o esquema que foi montado ali. Os menos favorecidos não tinham acesso à água. E ele não sabia que aquilo era algo muito místico, não tinha nenhum sentido da parte de Deus. E Jesus foi exatamente quebrar aquilo. O último vai ser curado. Jesus, irmãos, ele está sempre mostrando para nós que essas regras humanas são quebradas. Esses estabelecimentos humanos que foram colocados não têm sustentação, não vai longe. Chega um certo momento que Jesus chega e quebra essa regra. Como ele quebrou aqui com este homem, né? Ele não sabia, ele estava ali acuado todos esses anos, ele não tinha conhecimento de Jesus. Então ele não... Pode fazer, começar novamente. Tá. Então ele, pelo que a gente vê aí, ele não sabia quem é que estava perguntando para ele se ele queria ser curado, né?
E foi uma bela oportunidade, né? Que ele estava tendo ali, que ele não, até aquele momento ele não sabia, né? Ele não sabia, irmãos, percebe que a cura veio por alguém. Jesus chegou a esse homem e fez um milagre sem que a pessoa conhecesse realmente quem era Jesus. E além do mais, irmãos, Jesus saiu de uma festa, porque estava acontecendo uma festa lá em Jerusalém, a festa da Páscoa. Jesus deixa a festa sozinho e se movimenta e vai quebrar ali um sistema que já se demorava, se tinha ali um tempo muito grande, esse tanque supostamente milagroso, né? Essa coisa mística de você acreditar em alguma coisa que não advém de Deus. Então, volto a dizer aos irmãos, esse versículo 4 do capítulo 5 de João, alguém quis dar uma informação a respeito do que estava acontecendo nesse lugar, colocar uma informação do que se acontecia ali. E com o tempo, os escribas, os escritores, eles colocaram um adendo aí, um colchete no rodapé, e com o tempo isso virou, e aí está aí agora, né? Esta informação. Mas, na verdade, o que aconteceu aqui foi Jesus contestando essa lenda. Porque Jesus não meteu esse homem no tanque para ser curado. Aquilo que eles pensavam. Jesus não disse, eu vou agitar água para você ser curado, e jogou ele no tanque. Para dizer que, olha, eu mandei um anjo aqui, coloquei você na frente. Não. O milagre veio diferente. Mas imagine só a expectativa daqueles que estavam ali na porta, como que dizendo assim, eu sou o primeiro a pular. E de repente vem o último com a cama nas costas. Mudou a regra. A cura está vindo lá do fundo agora. Então vamos mudar de posição, porque a cura veio lá do fundo. Esse homem, eu conheço ele, faz 38 anos que está aí, e agora ele está com a cama nas costas. O anjo foi para o fundo. Então vocês percebem que a coisa é séria, né? Vamos para o primeiro tópico, né? A suficiência no Antigo Testamento. Se por um lado nenhum deficiente podia ser admitido no ofício sacerdotal, por outro vemos um coxo ser convidado a estar perpetuamente à mesa do rei. O profeta Isaías, por seu turno, consola o seu povo, prometendo-lhe que no porvir todas as pessoas com deficiências serão inclusas na restauração de Israel. Nós temos aqui também um processo, algo que aconteceu na vida de Mefibosete. Mefibosete, ele perdeu as movimentações das pernas por conta de uma viagem que eles iam se fazer por conta da perda da guerra, né? Quando Israel perdeu a guerra e Saul com os seus homens na batalha perderam a guerra e houve aquela baixa tão grande que o seu pai também morreu na guerra, né? Saul também se joga em cima da lança, e quando eles olham e presencia o avanço dos filisteus chegando nas terras de Israel, a baixa tão grande, o rei morto, o filho de Saul morto, Jonatas, eles pensaram assim, a cidade está à deriva, não tem mais guarnição, tudo está perdido, o rei morreu, o filho do rei morreu, mais do que um filho morreu,
que vai sobrar aqui agora? Vamos embora. Irmão, sabe que você fazer uma fuga rapidamente não é fácil. Porque você não quer fugir com as mãos vazias. Você quer pegar alguma coisa para o seu sustento. E o inimigo vem avançando. E, naturalmente, pega uma coisa, pega outra, pega uma coisa, pega outra. E Mefibosete era pequeno, tinha próximo de 5 anos. E que põe na carruagem, põe as coisas. E no movimento brusco, quem sabe, do animal, a criança caiu. E no cair, não sei se a roda passou por cima ou simplesmente caiu. E ele ficou paraplégico. Perdeu as movimentações das pernas. As 2 pernas. O herdeiro do trono poderia ser um herdeiro do trono. Poderia ser um sucessor, filho de Jonatas. Poderia ser alguém muito importante no reino. Herdeiro seria difícil porque a linhagem foi de Davi. Mas seria uma pessoa muito importante porque Davi jurou a Jonatas que ele ia cuidar do seu filho, da sua família. Ele fez um pacto. E agora esse menino tinha um futuro no reinado, um brilhante, um guerreiro, um ajudante, muito forte, porém fica paraplégico, perde as movimentações das pernas logo cedo. E esse menino é arrastado, é levado embora de medo de morrer. Por que que ele foi levado para um lugar tão distante? Ele foi levado para um lugar muito distante. Por quê? Porque disseram para ele: olha, irmão, informação errada é problema, não? Informação errada é problema. E o duro é que quando a informação chega errada, que quando você fala assim, daí não tem imagem de estar errado. Daí é 100% certo. E você compra aquela ideia e se fecha naquilo que não é verdade. E você passa a vida inteira acreditando numa mentira. Isso é problema, viu? Não? Seríssimo. Por isso que a área do ensino é uma área muito séria. Porque a pessoa compra uma ideia errada e você tira da cabeça agora. Porque lá você dizia, eu não conhecia Jesus, e agora eu conheço Jesus, e o que estão ensinando agora é tudo certo. E a pessoa ensina errado. Mas onde está o certo, então? Isso é problema. Disseram para Mefibosete que Davi ia destruí-lo. Porque, na verdade, copiaram uma mensagem que já se vinha de reinos, né? Quando um rei assumia, o que ele fazia com a família? Os futuros ameaçadores do rei mandava matar. Para não sofrer nenhuma influência negativa de alguém que quisesse usurpar o trono. Fazia parte da linhagem real. Ele fazia parte, era filho de Jonas. Jonas era filho de Saul. Então disse, se afasta, porque Davi, se te enxergar, ele vai ver uma ameaça em você. Então vai lá para Lodebar. Um lugar inabitável. Um lugar que não se tinha nada. Um lugar pobre. Um lugar que não fazia nenhuma ameaça a ninguém. Vou morar em Lodebar. Pelo menos eu tenho sossego para viver o resto da minha vida se arrastando no chão. Então, irmãos, há pessoas assim nos nossos dias também que se sente por ter um problema físico ou alguma coisa, uma deficiência, se afastam. Não sabia que há pessoas que se afastam por causa da cor da pele? Por causa da cor da pele se afastam. Se sente inferior. Ele mesmo. Se afastam. Ele mesmo se auto-exclui da sociedade por um problema, ou ele põe na cabeça alguma coisa. Eu estive uma vez pregando na cidade de Pereira Barretos, ainda era solteiro, e fomos fazer um ar livre, e nesse ar livre algumas pessoas aceitaram a Jesus,
E no final do ar livre, era um domingo à tarde, e uma senhora escurinha, já assim, aparentando já uns 55, 60 anos, idade da irmã Ana. Ela se apresentou para mim e disse assim: lá na sua igreja vocês aceitam pessoas da minha cor? Mas imagina só. Eu olhei para ela e disse: mas por que não? Disse: vocês aceitam? Então, uma pessoa que se autodiscriminou pela cor, não entrar até dentro de uma igreja. Para nós, isso parece um absurdo. Mas, irmãos, há pessoas que se sentem assim. Parece que não tem nem direito nem de fala. Não se sente pessoas. Por ter uma deficiência física, se auto-exclui. Acha que não tem os mesmos direitos, até mesmo de salvação. Às vezes. Não posso entrar dentro de uma igreja, porque eu sou da pele escura. E assim, sucessivamente. Há outros que se distanciam por problemas, às vezes, social. A Bíblia nos fala dos 10 leprosos, que o Senhor curou os 10, e voltou só um para ter gratidão. Mas nós, às vezes, analisamos as coisas. Será que aqueles 9, eles não foram criticados? Será que aqueles 9 não entra, não senta, sai daqui? E eu já conheci gente no trabalho de rua, que já mulheres, especialmente, falaram assim para mim: eu tenho vergonha de estar falando com a senhora, mas por quê? Sentava no chão com elas, e elas diziam: eu tenho vergonha, porque eu fui batizada e houve problema no passado lá, e eu tive que me afastar, e hoje eu não consigo voltar. Então, quando fala assim, eu penso naqueles leprosos, aqueles 9, quem sabe que vontade eles teriam de vir e falar com Jesus, de dizer para Jesus: Jesus, o Senhor me curou, eu preciso estar perto de Ti, mas a sociedade me excluiu, a sociedade me afastou, e eu não tenho força hoje para estar aqui. Então, eu vejo assim, forte isso aí, que até tem um caso muito lindo que aconteceu aqui no bairro. O irmão Robson, o taxista daqui, o esposo da irmã Daniela, se a irmã atende uma pessoa, ele procurava as pessoas, ele carregou a senhora. E esse dia ele viu que ela era cadeirante, e ele pensou, a primeira pessoa que ele pensou do bairro: a irmã Heloísa vai poder ajudar essa pessoa, se Deus permitir. E eu não tinha como entrar, porque ela era visual e cadeirante. Só que eu consegui falar com ela por telefone, e foi que chegou até que abrir o portão, e já passou 2 anos. Hoje ela não é mais cadeirante, ela mora ainda só, ela não é mais cadeirante, ela está visual de abrir portão, porque foi um ensinamento muito grande lá dentro. Foi um ano de todas as tardes de manhã estar na casa dela, e continua ainda, porque é um trabalho muito lindo, é uma amiga minha que eu tenho. Nós choramos juntos, nós alegramos, nós cantamos muito lá dentro, ela aprendeu. Ela esteve aqui, a Marisa, só lembra, só lembra, né? Então isso aí, quando alguém rejeita, não tem quem busque, não vem, não sai mesmo. E quem sabe aqueles 9 leprosos ficaram porque não teve alguém que dissesse: vamos lá, vamos. Não tem uma alavanca. Eu acredito que Jesus, eu creio e sei que Ele faz, mas se alguém não levar e puxar, é difícil sair dali. Voltando aqui, irmãos, só para fechar esse assunto sobre Mefibosete, eu vejo aqui, irmãos, mais uma regra sendo quebrada. Alguém falou, ele disse: fique aqui que o rei vai te matar. Fique aqui que o rei vai te matar. Fique aqui que você não tem mais espaço. As suas chances terminaram. Ou seja, você está sentenciado a viver assim o resto da sua vida. Para você não tem mais saída. O rei, se descobrir você, se ele achar que você está aqui, ele manda um oficial vir te matar.
Então Mefibosete temia qualquer coisa do rei. Se chegasse uma carruagem na casa dele e dissesse que é do rei Davi, ele disse, estou morto. Sabe aquele negócio assim? Tudo que acontece vai ser contra mim. Já sentiram assim, já? Tudo que se fala, há pessoas que às vezes é tão assim, taxada que é tudo contra ela, que tudo que se fala é contra, é algo desfavorável. Às vezes até na mensagem, as pessoas vêm para a igreja e dizem, pastor, só prega para mim. Só parece que eu sou o único errado. Não, queridos, não é bem assim. Mefibosete, ele, quando viu a carruagem do rei na porta da sua casa, ele disse, estou morto. É o contrário, irmão. Na verdade, o rei mandou uma carruagem buscá-lo porque Deus queria honrá-lo. Completamente o contrário. Era um deficiente que ia agora se assentar na mesa do rei. Quando Davi conversou com ele, ele disse, não, eu tenho um pacto com seu pai. Eu fiz uma aliança com ele. Davi, acho que no palácio andando, Deus iluminou a mente de Davi e disse, tem alguém, olha que coisa linda, irmão. Tem alguém da família de Jonatas que está vivo, que eu pudesse honrar? Jonatas não está. Aí chegou alguém e disse, eu sei, Davi, de um filho dele, que é aleijado. Ele está lá em Lodebar. Está lá? Está vivo? Está. Ele é um aleijado. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Não, ele está em Lodebar? Prepara a carruagem e vai buscá-lo. Quero ele aqui sentado na minha mesa, porque eu tenho uma aliança com Jonatas de honrar a sua herança. E não só vai comer na mesa, mas como também eu vou dar uma herança para ele, de terras. Ele vai ser gente aqui. Eu vou honrá-lo. Na verdade, era Deus por detrás de tudo isso, mostrando para nós que as deficiências físicas, essas coisas, não é limitação para Deus trabalhar. Não, não pense assim. Eu não tive escola, eu não tive estudo, eu não me assentei nas melhores universidades, eu vivi assim, muito longe de tudo, de todos. Deus, quando Ele quer honrar, irmãos, Ele honra. Ele pega alguém que está lá, sem nenhuma condição, e diz, você vai se assentar nas melhores mesas desta vida. Amém? Você vai sentar nas melhores mesas, você vai comer até caviar. Deus é tremendo. O homem estava se arrastando no chão que nem um bicho. De repente está bonitinho sentado, junto com o rei Davi. E lá na mesa, é claro, meus irmãos sabem que um reino não é assim, coisas, né? Tem as mulheres que fazem as melhores comidas, né? Imaginou a Sandra lá fazendo um patezinho que ela sabe fazer. E o Mefibosete sentadinho que nem gente, vestidinho ali com a sua roupa, e alguém pega ele, põe na cadeira. O que o senhor quer, doutor? Ele disse, eu quero essa banda desse carneiro. E de repente, Mefibosete agora tem um espaço no reino, junto com o rei Davi. Queridos, isso é muito lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Aonde você está vivendo, isso pode mudar do dia para a noite. Pode mudar do dia para a noite. Ele amanheceu lá em Lodebar e anoiteceu no reino. Ele amanheceu em Lodebar e anoiteceu sentado com o rei. E o Espírito Santo deixou registrado que ele disse para Davi, Davi, eu sou um cão. Um cão morto. Que valor tem um cão morto? Chuta. Vai para lá esse bicho morto. Não presta para nada. Mas o senhor vai honrar um cão morto? Não sou nada. E olha, irmãos,
Que Deus exalte as pessoas que precisam ser exaltadas. Que Deus honre as pessoas que estão aí marginalizadas. Não como marginais, eu digo, como bandidos, não. À margem da sociedade. Que Deus, na sua infinita misericórdia, comece a trabalhar nesse sentido. E vamos dar espaço, irmãos, para Deus trabalhar. Davi foi sensível à voz do Espírito Santo. O que nós precisamos é ser sensíveis. E se você for sensível como Davi foi, pessoas serão honradas. Pessoas irão para o lugar que exatamente deveria estar. Não é que a pessoa vai para um lugar, não. Mefibosete foi para o lugar que ele deveria estar. Porque houve um pacto, uma aliança com Jonatas. Então, Mefibosete estava no lugar errado. Alguém disse, fique aqui, more aqui, que se o rei souber que você está vivo, mesmo aleijado, ele manda te matar. Vai consumir com tudo. Você sabe como é que funciona o sistema. Irmãos, o sistema humano não é o sistema de Deus. Fique aqui na beira do tanque que você vai ser curado. Vai vir um anjo aqui de noite, madrugada, ou não sei que dia, que hora. Fica aqui. Fica aí o resto da vida aí, para você ver se vai ser curado. Jesus quer fazer algo. Jesus quer dar vida e vida com abundância. Amém? Queridos, agora eu vou correr um pouco, porque passamos muito tempo nessa parte aqui, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. As pessoas com deficiência são as que se acham privadas, quer seus sentidos, quer seus movimentos, ou do pleno uso das suas faculdades mentais. Nessa definição, acham-se os cegos, mudos, surdos, paraplégicos, tetraplégicos, autistas, os que têm síndrome de Down. Deficiência do Antigo Testamento. Por um lado, nenhum deficiente podia ser admitido no ofício sacerdotal. Por outro, vemos um coxo ser convidado a estar perpetuamente à mesa do rei. O profeta Isaías, por seu turno, consola o seu povo, prometendo-lhe que, no porvir, todas as pessoas com deficiência serão inclusas na restauração de Israel. Eu já tinha lido essa parte, né? As deficiências do Novo Testamento. Jesus Cristo, sendo expressão máxima do amor de Deus, veio para incluir todos os judeus, gentios, pobres e ricos, deficientes e não deficientes. Era em um só corpo. Sendo ele um homem de dor, experimentado no sofrimento, jamais se negou a receber um cego, um paralítico ou mesmo um leproso. O Filho de Deus incluiu a todos em seu plano redentor, pois o amor divino vai além das nossas deficiências ou suficiências. Essa tarefa hoje cabe a nós, através de uma estratégia, uma didática apropriada. Podemos incluir os de necessidades especiais no plano da salvação, ensinando-lhes a palavra de Deus. Somente desta forma, eles poderão vir a superar todos os seus limites espirituais, emocionais e sociais. É como disse aos irmãos, para fechar esse assunto, essa definição do Novo Testamento, Jesus incluiu todas as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que tinha as suas dificuldades, né? Seja ela emocional, seja ela, às vezes, você tem uma doença de rejeição. Tá? Vamos encontrar um homem que tinha uma doença de rejeição, doença assim, entre aspas, né? Ele tinha um problema também, que nós não podemos chamar de doença, né? Zaqueu. Zaqueu não era um doente físico, mas ele tinha uma estatura, que a Bíblia fala aqui, de baixa estatura. Ele não chegava a ser um anão, né? Mas ele era baixinho. E a sua altura o limitava ver Jesus.
Porque a Bíblia dá essa referência. Que ele era de baixa estatura e não conseguia ver Jesus. Baixinho, a multidão o limitava. Mas, vamos observar que a figueira estava no lugar certo, no momento certo. Até uma árvore, irmãos, tem que estar ali no lugar certo, no momento certo e na posição certa. Porque se a árvore estivesse no lugar que Jesus já tivesse passado, esta figueira não teria o efeito para tal. Impressionante, né, irmão? Como as coisas de Deus é tremenda. Eu vou arrancar essa árvore, está atrapalhando aqui na rua. Não, deixa essa figueira aí, que um dia Zaqueu vai usar. E ficou na história, a figueira, quantas vezes foi falado dessa figueira? Será que ela está até hoje? Porque essas árvores são milenares, né? Vou lá em Israel, quero ver a figueira que Zaqueu subiu. Porque foi a figueira, foi a ajuda da figueira que deu o resultado. Ou seja, foi uma somatória. Mas ele precisou da figueira porque ele era de baixa estatura. Nos percebe que vai somando as coisas para o resultado? Ele olhou e disse, uma figueira. Uma figueira. Não despreze uma figueira, não, irmão. Você não pode desprezar uma figueira. Eu já disse para os irmãos aqui que uma plantinha me ajudou muito lá em Mojimirim. Aí eu ficava olhando para ela e conversando com ela. Uma figueira. Eu fui na casa de uma irmã aqui, que eu não vou falar o nome. Quando bati no portão assim, vi tantas plantas. Tantas plantas, orquídeas. Eu disse, essa irmã passa bastante tempo cuidando dessas plantas. Só pode ser, porque está ali cuidando, tudo bonito. Tem um sentido, né? Então, a figueira, irmãos, imagine só depois que Jesus saiu da casa de Zaqueu, Zaqueu passou na figueira e disse, você me ajudou muito hoje. Ontem, aliás, porque Jesus posou ali, né? Você foi a peça fundamental. Subir em você para me poder ver Jesus. Então, não despreze as pequenas coisas na vida, porque poderá ser o instrumento que você vai usar para fazer o grande diferencial na sua vida. A figueira. Eu sou baixinho. Eu tenho um problema nessa cidade. As pessoas não querem nem me ver. Vira um problema, não vira, irmão? Se as pessoas não querem lhe ver, você é um rejeitado. É pior, às vezes, do que você ter uma doença. Zaqueu vem vindo na calçada, na rua, tal. Disse, vem vindo lá. Trocar de calçada. Irmão, isso é duro. Isso é difícil você conviver num lugar que as pessoas trocam de calçada para nem lhe pegar na mão e nem lhe cumprimentar. Zaqueu era um rejeitado assim. Jesus mostrou para os moradores de Jericó que ele não trabalha nessa linha. Ele não trabalha assim. Mas Jesus preferiu ficar com um e fazer com que a cidade inteira ficasse contra ele. Irmão, Jesus resumiu dizendo, eu vim buscar e salvar os que se havia perdido. Ele é um perdido. Vocês que precisam mudar o conceito. Vocês que precisam entrar no padrão de mudança. Tire esse julgamento que vocês fazem. Ele precisa de salvação e vocês também. Só que ele está no final do pavilhão. Ele é o paralítico do tanque de Betesda. Ele é o mais rejeitado. Ele está no final da fila. Eu vou fazer ele passar no pavilhão inteiro com a cama nas costas. Para mostrar a vocês que eu sou Jesus, que vou incluir todas as pessoas. Nossa, essa lição é maravilhosa, viu? Mostra que Jesus trabalha numa linha completamente diferente, irmão. O que é interessante é que para o povo, Zaqueu não merecia ser salvo. Não. Porque um cobrador de imposto,
Aquilo ali, Inclusive, ele já estava na antessala do inferno. Tava, então para eles, ele não merecia ser salvo. Como o senhor está dizendo, Deus muitas vezes vem na contramão, né? Porque veio buscar e salvar, na verdade, o que havia perdido. Que a dívida de Zaqueu era grande? Não Era. Que ele tinha caminhado porque Porque naquela época, irmãos, a pessoa olhava para uma pessoa e dizia, ó, você vai ter que pagar tanto de imposto. Não tinha um critério. Não é que não hoje, que é tudo documentado. Isso que as pessoas ficavam irritadas com os publicanos, com os cobradores de imposto. E Zaqueu não era um cobrador de forma direta, ele era chefe. Ou seja, a ele cabia uma dívida maior, porque ele liderava uma turma. Então, as pessoas diziam, Zaqueu mandou. Zaqueu taxou assim. Então, por exemplo, eu olhava para o pastor Euclides e dizia assim, você vai pagar R$100 de imposto para Roma. Ainda mais o judeu que não queria pagar, que ele estava sob o domínio romano, tirar o dinheiro do bolso e levar para Roma. Ainda mais a pessoa dizer que era tanto, sem que tenha uma prova, sim, palpável, de quanto que era o imposto, irmão. Hoje você paga o imposto, você fala assim, meu Deus do céu, tudo isso. Mas eu comprei, o imposto de renda está aqui, tudo certinho, não tem como fugir. Então é esse o valor? É esse o valor. Mas nos dias de Zaqueu, não. Ele olhava para a pessoa e disse, você vai pagar tanto. E essas pessoas entendiam que uma parte ficava para eles e outra parte, se é que mandava para Roma. Então, o ódio era muito grande. E Jesus vai pousar na casa desse homem e cria todo aquele problema. A multidão do lado de fora, fazendo barulho, e Jesus jantando. Foi um negócio assim muito forte, viu, irmãos? Então nós temos que olhar para as pessoas deficientes físicos, emocionais, os rejeitados, e dizer, Jesus vai salvar esta pessoa. Amém? É como os demais. Você vai ver uma pessoa... Queridos, o nosso irmão Alain está ali, ele vive todos os dias à tarde ali pregando. O mais lindo, irmãos, de tudo que eu vejo, a salvação de uma pessoa, é quando a pessoa está bem longe mesmo. Bem longe. E que a sociedade diz, isso aí não presta para nada. Não tem mais valor nenhum. Aí Jesus se aprende, eu morri por ele ou por ela. E eu vou resgatar. Isso é lindo, né, irmão? Isso é lindo, porque quando a sociedade pisa e diz não tem jeito, não tem solução, é um rejeitado, é isso, aquilo, ou quando não, a pessoa às vezes tem uma deficiência física e diz isso aí, sabe o que é? Isso aí é sentença de Deus. Isso aí é Deus pondo a mão em cima. Além de aleijado, ainda é isso, é aquilo outro e tudo mais. Não presta para nada, é um lixo. Aí Deus vai lá e restaura. Ele põe a gota do seu sangue, a pessoa se transforma, aí as pessoas ficam a boca aberta e dizem, mas como? Mas como que aconteceu isso? É que Jesus está querendo mostrar, eu tenho poder para causar as mudanças e as transformações que o mundo precisa. Amém? Nós não podemos limitar o poder de Deus. Todas as pessoas estão incluídas, inclusive os deficientes físicos. Agora, integração dos surdos, né? Aliás, conduzindo os surdos a Jesus. Embora Jesus soubesse como se comunicar com os surdos, é necessário que alguém o levasse a ele. Portanto, deve o evangelista melhorar a sua comunicação com os deficientes auditivos, a fim de explanar-lhe o plano de salvação. Antes de tudo, é preciso aprender a língua brasileira de sinais, conhecido como Libras. É interessante, queridos, que os surdos, mudos, a Bíblia nos fala que Zacarias, ele duvidou que ele teria um filho, né?
E o anjo Gabriel lhe avisou que Isabel teria um filho, e ele duvidou. E quando ele duvidou, a Bíblia diz que ele ficou o quê? Ele ficou mudo. Ele não falava mais. Até que se cumprisse as palavras do anjo. Impressionante, né, irmão? Ele ia falar, não falava mais. Porque ele duvidou. Nós não podemos duvidar, irmãos, da ação de Deus. Nós não podemos duvidar. Zacarias era um homem de Deus, mas ele duvidou. Enquanto não se cumpriu a palavra do anjo Gabriel, ele não voltou mais a falar. Mas ele falava de que forma para as pessoas? Pelos acenos. Então essa forma de você conversar com as pessoas hoje, por Libras, e outros sistemas hoje que se tem, o celular hoje você também consegue se comunicar com as pessoas através do celular. Isso é coisa antiga. Ele acenava com os movimentos da mão, ele se comunicava com as pessoas. Então, enquanto João Batista estava sendo gerado, ele não falava mais. Até que ele pediu uma tabuinha e escreveu o nome do filho, qual o anjo havia lhe dito. E quando ele escreveu, ele voltou a falar. Foi. Você vai ficar um sinal para você que você não devia ter feito isso. Impressionante, né? Então significa dizer que com os sinais você consegue se falar, se movimentar. Então nós precisamos também, irmãos, pensar nisso nesta manhã, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, somente pessoas que ouvem estão conseguindo acessar, ser atingidos por esse momento, né? Como nós poderíamos usar um meio de essas pessoas também ter esse acesso? Movimentação, de como, né? A linguagem, por Libras, Braille, escritos, né? As pessoas põem a mão em cima e vai lendo o que está sendo. Enfim, fica aqui uma ideia, uma posição para que a gente possa atingir essas pessoas, que não são poucas, viu, irmãos? São, assim, uma quantidade considerável de pessoas que têm deficiência de audição, são mudas e surdas. Integração dos surdos, além do evangelista, os surdos, é necessário discipulá-los através de intérpretes competentes, a fim de que eles recebam o ensino completo da palavra de Deus. Na escola dominical, recomenda-se professores especializados, que os cultos sejam traduzidos em Libras. Segundo pesquisas, só no Brasil existem aproximadamente 10 milhões de surdos. Francamente, eu não sabia que tinha esse número tão expressivo, irmãos. Não sabia. E a palavra de Deus nos manda abrir a boca em favor dos surdos e mudos. Por que às vezes eles não estão aqui? Aonde eles estão? Aonde estão esses 10 milhões de surdos? As empresas, irmãos, hoje têm, assim, por força de lei, as empresas hoje são obrigadas a admitir pessoas com deficiências físicas, seja ela, às vezes, surda, muda, outra deficiência, seja qual, para ter acesso ao trabalho. Isso é importantíssimo. Essas pessoas são tiradas dos faróis, das esquinas. Essas pessoas são incluídas nas empresas, porque eu sou surda ou mudo, mas você pode fazer alguma coisa dentro de um almoxarifado ou um outro trabalho, seja qual for. Você pode ser adaptado para fazer alguma coisa. Então, eu acho isso muito bom. Agora, nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos que essas revistas Escola Dominical possa chegar em braille, em outras revistas, que são outros artigos que são feitos somente pessoas que conseguem ler
né? Ouvir. Pode ler. É interessante, esse livro que o senhor está citando aí, né, de Provérbio 31. 31:8. 31:8, eu vou ler o 9 também. Tá? Sim, pastor. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Se por um surdo, nós deveríamos fazer por um. Agora, 10 milhões? 10 milhões é muita gente. 10 milhões, vamos colocar quase 10 Campinas? Pastor, se me permita, já que nós estamos no assunto, Sim. Inclusive eu venho acompanhando as reportagens aí na televisão, inclusive vendo esses Jogos Olímpicos que esteve aí, está tendo aí ainda, né? A gente está vendo a inclusão de tantas gentes com deficiências que estão aí envolvidas nos Jogos Olímpicos, pessoas fazendo corrida, natação, de várias ordens de pessoas que têm deficiências, e essas pessoas, por exemplo, eu estou observando que elas estão dando uma lição para as pessoas sãs, certo? Pessoas que não têm nenhum problema físico, porque estão entrando na natação, jogos, um monte de coisa, uma diversidade de coisas elas estão entrando e fazendo e competindo, sabe? Com categoria isto. Sabe? Eles fazem um trabalho realmente de superação. Muito bonito. Superação muito maravilhosa. Fazem. Tá. Muito bem. Queridos, hoje nós somos convocados a fazer algo a mais, né? Pensar nessas pessoas que estão aí precisando ouvir falar de Jesus. Não é porque a pessoa nasceu com esse problema que lhe está assegurado o direito à salvação. Não pense assim. Não, a pessoa já está pagando tudo aqui. Tem gente que pensa assim. Olha, essa pessoa, Deus vai olhar com um olhar dizendo, olha, você já pagou os seus pecados por suas deficiências físicas. Não. Os deficientes, sem Jesus, vai partir sem salvação. Vão partir sem salvação. Nós precisamos pensar em como conduzir essas pessoas a Cristo. A visão de Cristo aos cegos. Em nosso país, há 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. Trata-se, pois, de um campo missionário que exige obreiros amorosos, especializados. Ou seja, é um campo enorme. Ou seja, se o campo ele é grande, então vamos pensar com muito cuidado, com muito carinho, e nos preparar, se especializar para atuar neste campo. Então é necessário que haja um preparo para tal. Você aprender a linguagem, você se adaptar, você vai estar no meio deles, você vai conviver com eles e você vai ganhá-los para Cristo. Você vai falar a língua deles. Quando ele perceber que você fala a língua deles, você será incluído. E aí é a hora, o momento, que eles vão perceber que você teve uma demonstração de amor para poder se comunicar com eles. Olha aí a diferença, irmão. É uma porta aberta, né, irmão? Você se dedicou um certo tempo para se comunicar com eles, e agora você fala tanto para as pessoas que não têm deficiência, como você se comunica com eles. Eles vão se sentir amados já por esse gesto. E agora você vai levar a palavra de Deus para essas pessoas. Você imagine como você será recebido no céu, quando você chegar lá, e Jesus olhar para você e dizer, olha, você fez um trabalho diferenciado. Você será recebido aqui no meu reino,
de uma forma diferenciada, você vai receber galardões diferenciados, porque o que você fez, você fez um trabalho por aqueles que mais precisam. Quando a Bíblia fala assim, que chama os cegos, os mancos e os aleijados para que minha casa se encha, irmãos, é esse trabalho. De buscar os menos favorecidos, porque essas pessoas, naturalmente, não conseguem realizar algo tremendo, porque são limitados, tem que superar primeiro as suas limitações para depois conseguir alguma coisa. Então, a demanda do tempo é muito maior. Então, se você está à escuta dessa voz, ou seja, aqui no Brasil, ou onde quer que você esteja, se você for tocado pelo Espírito Santo, se prepare para fazer esse trabalho para o Senhor Jesus. Se prepare. O campo é enorme. Veja, 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência física. 6,5 milhões de pessoas. Havia sempre alguém dispostos a conduzir um cego a Jesus. Hoje, com os programas de inclusão, um cego é capaz de ir e vir sozinho a qualquer lugar. Não obstante, precisa ser trazido pessoalmente a Jesus. Todo salvo pode partilhar com um deficiente visual e visão do Salvador do mundo. Discipulando os cegos, no discipulado das pessoas com deficiência visual, temos de oferecer-lhe a Bíblia e o livro em braille, para que venham a contemplar, pelo tato, a beleza das palavras de Deus. Não se esqueça dos audiolivros. Portanto, para tanto, providencie-lhe a Bíblia e obras cristãs mais expressivas, para ajudar na inclusão dos cegos. Assine a planta do templo, assinale a planta do templo com placas em braille e piso tátil. Nenhum tropeço pode estar no caminho dos que não podem ver. Então você percebe que existe todo um trabalho feito para que essas pessoas possam ir e vir, se conduzir e nos preparar para isso. Essas pessoas se sentir tão amparadas, tão amadas. Tudo tem que estar identificado, planejado. Assinale a planta do templo, placas em braille, o piso deve ser preparado para eles, enfim, de forma que eles possam se locomover. Eu acho lindo, assim, às vezes as pessoas, eu vejo pela televisão, aquele cachorro que conduz cego, né? É impressionante como aquele animal tem um preparo para conduzir uma pessoa com essa deficiência. Se um animal consegue fazer isso, imagine nós, né, irmão? Como nós podemos fazer um trabalho tão lindo para o Senhor Jesus? Certa vez, 4 homens, para fazer chegar um paralítico à presença de Jesus, descobriu o telhado de uma casa onde estava o mestre e baixaram o deficiente. O Senhor, vendo-lhes a fé, curou o enfermo. Esse é um assunto que os irmãos já conhecem. É necessário que a gente tenha amor. Esses 4 homens dispuseram de um amor muito grande, acima da média. Porque, irmãos, se nós formos fazer somente o trivial, não vai conseguir atingir esses objetivos aqui. Eu vou fazer o trivial. Ou seja, quando eu encontrar uma dificuldade, eu vou recuar e deixar, porque não deu certo. Isso aqui, irmãos, depende de algo a mais. Ou seja, tratar com um deficiente físico, você precisa fazer algo a mais. Porque só o regular, você não vai conseguir fazer um bom trabalho com êxito. Só o básico, o regular, ou o médio, não. Você tem que ir acima da excelência. Não sei se os irmãos estão entendendo. Você precisa superar os limites. Ou seja, você tem que ser um homem que corre mais do que 100 metros, do que 9 segundos.
Você tem que passar aquele jamaicano. Você tem que superar ele. Você tem que ir além dele. Por quê? Porque se você fizer o que esses 4 homens fizeram, você vai ficar para a história. Porque se você chegar na porta de uma igreja, e a igreja estiver lotada, e você não conseguir entrar, e você arrumar um jeito de pôr esse homem dentro da igreja, nem se for para quebrar o telhado, e o telhado não é seu, a casa não é sua, você ir para casa buscar uma corda e levantar um paralítico numa cama, arrastar para cima não é coisa simples não, porque, irmão, pessoa deitada numa cama pesa. E a logística é difícil. Você levantar uma lata de cimento para cima, você põe uma rodaninha, lá pega um homem deitado, irmão, numa cama, quebrar lá em cima, empurrar a pedra para baixo, porque à medida que você quebra, o que acontece com os objetos que estão em cima? Opa, vai cair na cabeça de Jesus a pedra. Vai cair na cabeça de Pedro. Ai, meu Deus do céu. Estamos quebrando a casa do homem. Vai vir chuva. E você fala, não quero saber. Eu não estou preocupado com o telhado. Eu não estou preocupado se vai cair pedra. Eu não estou preocupado se vai quebrar tudo. Uma coisa eu sei. No nosso peito explode um desejo enorme de ver esse homem curado. É isso, irmão. Isso é além. Você vai além. Ninguém deixa entrar, mas nós vamos arrumar um jeito de entrar. E esse homem vai ficar na frente de Jesus. Os milagres que ele tem feito aqui nessa região, isso para ele é fichinha. E se Jesus ver esse homem, ele vai ser curado. E nós vamos sair daqui em 4 andando e 1 paralítico. Mas nós vamos voltar para casa com 5 andando. Isso é lindo, né, irmão? Agora, irmãos, imagine só o homem com a porta o homem com 4 homens carregando. Só dá licença, meu senhor, que eu preciso entrar. Meu lugar eu não dou para ninguém. Vamos dar a volta. Dá licença, meu senhor. Ele é paralítico, é deficiente físico. Não dou meu lugar. Vamos para a porta central. Dá licença, moço. Ele é paralítico. Ele tem prioridade. Meu, não, aqui não. Vem outro dia aí. A casa está cheia, não tem espaço. Nem para um andando, mas não entrar uma cama. E mais 4 passando. E vou dizer aos irmãos, não é que aquelas pessoas estavam ali para ouvir Jesus falar, que estavam anotando, acreditando em tudo em Jesus, não. Ali tinha uma comitiva que tinha vindo de Jerusalém, de homens que vieram ali, sabe fazer o quê? Investigar a vida de Jesus. Se ele ia falar alguma coisa que comprometesse a vida dele, já com um pensamento de matá-lo. Por isso que eles não queriam. Cada um estava com a sua caneta na mão. Eu quero ver o que ele vai falar. Quando Jesus disse, filho, perdoados estão os teus pecados, encontramos. Já caiu numa. É só Deus que perdoa. Esse homem já caiu numa malha já. Aí Jesus disse, por que vocês estão razoando nos seus corações que eu disse, perdoados são os seus pecados? Qual é mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados? Ou dizer, levanta e anda? Aí já começou o conflito. Então, queridos, o homem não entrou o homem não conseguiu entrar deitado. Mas eu disse, pega a tua cama e vai para a tua casa. Agora o homem sai com a cama nas costas e diz, dá licença. Vocês não deixaram eu entrar deitado, agora vocês têm que abrir a porta e sair andando. É assim que Jesus faz. Então, se você está numa condição desfavorável, que as pessoas não deixam você passar, Jesus vai fazer do meio que você vai sair andando e glorificando o nome do Senhor. Conduzido os deficientes físicos a Cristo, em evangelizar pessoas com deficiência física exige o amor, disposição. Em algumas ocasiões, temos de ir até elas. Em outras, temos que trazê-las até nós.
Os deficientes também fazem parte da grande comissão que precisam ser alcançados, acessos facilitados para recebermos as pessoas com deficiências físicas. É urgente adaptarmos nossos templos às suas necessidades. Providenciemos, pois, rampas de acesso, calçadas rebaixadas, corrimões e banheiros adequados. Os cadeirantes precisam ter livre acesso às dependências públicas da igreja. Na hora do culto, ficarão num lugar privilegiados para alcançar atentamente os trabalhos. O Evangelho de Cristo tem de ser anunciado a todos, em todo o tempo e lugar, por todos os meios. Por essa razão, não deixaremos de fora nenhuma pessoa com deficiência. Os integrantes desse grupo suspirão por um encontro pessoal com Cristo. Eles não podem ser deixados de fora, pois o Senhor, na cruz, incluiu-os em seu reino. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque a nossa igreja está adaptada, né? Glória a Deus. A nossa igreja está adaptada, já foi feito um trabalho magnífico nessa direção para ter acesso a essas pessoas e, se for necessário, fazer uma melhoria nesse sentido. Estamos aqui abertos para assim fazer. E se na sua igreja não tem essa adaptação para essas pessoas, chegou o momento de você fazer um esforço e preparar o seu templo, ou mesmo no bairro onde você mora, fazer algum registro, levar até a prefeitura ou alguma regional mais próxima e fazer ali, tirar uma foto e dizer que precisa ter uma melhoria. E quando você assim fazer, o seu gesto será de grandeza no reino de Deus, porque essas pessoas terão facilidade de se locomover, ir e vir, e assim sucessivamente. Amém? Quando você for escrever um livro, pense nessas pessoas que precisam ler, que são cegas, e que terão dificuldade de ler esse livro que você escreveu. Amém? A pessoa escreve 2 milhões, tira uma tiragem de 50 mil livros. Mas quanto que você fez na linguagem braille? Nenhum. Peraí. E aí? E os que é cego? Então, vamos pensar nessas pessoas, vamos incluir que elas estão aí e que é um exército numeroso. Amém? Então, aqueles que estão pleiteando uma carga na Câmara da nossa cidade, pode, olha aí, fazer um trabalho. Olha aí que grandeza para isso, né? Eu trabalhei numa empresa que nós éramos premiados quando nós pensávamos em alguma coisa no sentido de atingir os melhores resultados em termos de não provocar um acidente, pensar nas pessoas, no sentido de que as pessoas pudessem se locomover com mais facilidade, você olhar com essa ótica, o fator humano, e isso era muito bem-vindo. Você ganhava um ponto expressivo na empresa quando se pensava. Mas em termos de igreja, nós não podemos ser diferentes, nós precisamos ser melhores, né? Porque essas pessoas, nós não estamos trabalhando com coisas físicas e temporais, nós estamos trabalhando com coisas eternas. Então tem que ser mais aprimorado para o Senhor. Amém? Vamos, nesse instante, agradecer ao Senhor. Eu pedia para a nossa irmã Luísa que ficasse na porta com a nossa salva. E assim os irmãos podem passar a ofertar ao Senhor. Às 18 horas estaremos aqui para mais um momento de louvor e adoração ao Senhor. Quero agradecer a presença dos irmãos aqui nesta manhã, nossos alunos da IBD Online. Bom domingo a todos. E assim, muito agradecido ao Senhor por esta manhã. Eu confesso que vou sair daqui dizendo assim, Marco, você precisa melhorar. Você precisa dar uma melhorada nesse sentido. Eu acho que você já foi melhor, pensando nesse quesito
das pessoas com dificuldades. Então, vamos melhorar nesse sentido e pensar o que fazer para atingir esse exército numeroso. E quem sabe aprender essa linguagem, né? E não é difícil. Quem sabe escrever alguma linguagem para atender um deficiente? Aqui, ninguém sabe. Mas imagine agora, enquanto eu estivesse falando, tivesse alguém aqui passando uma informação. Imagine só uma pessoa lá em casa que é surdo e tivesse tido a oportunidade de absorver essas informações nesse momento. Procure uma escola, faça alguma coisa e o Senhor vai te recompensar maravilhosamente.